Irmãos e irmãs, celebramos a festa da Ascensão do Senhor, uma solenidade. Poderíamos dar como título a essa conversa do Padre, o dia da despedida. Entre a Páscoa da ressurreição de Jesus e Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, a Igreja situa esta solenidade da Ascensão do Senhor. É uma etapa do processo pelo qual passam os discípulos depois da morte de Jesus. Os que saíram correndo, cheios de medo, quando Jesus foi preso, depois de julgado e condenado e pregado à cruz, foram confortados pelo encontro com o Senhor ressuscitado. Agora, eles estão suficientemente fortes, firmes na fé. Então, Jesus pode despedir-se deles, embora lhes faça uma nova promessa, a promessa do Espírito Santo. Ou seja, Jesus veio, assumiu a humanidade, convidou alguns homens, bem entendido, pescadores, ignorantes dos mistérios de Deus, formou estes homens, caminhou com eles, conviveu com eles pelo menos 3 anos. Jesus morreu, eles não entenderam muito o que aconteceu, mas Jesus ressuscitou, também não entenderam muito, mas se sentiram confortados, consolados, porque havia uma presença do ressuscitado com eles. E agora, Jesus diz que precisa ir embora. Se ele não for, não virá o Espírito Santo, mas que eles não ficarão órfãos, porque o Pai e ele, Jesus, enviarão essa força do alto. A vinda do Espírito Santo dará força aos discípulos para que eles sejam testemunhas de Jesus em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria, em Presidente Prudente e até os confins do mundo. O Espírito é esta força do alto, da qual se revestirão os discípulos, também nós. Entretanto, para que venha o Espírito Santo, é necessário que Jesus parta. Os discípulos terão por um tempo que aprender a viver por eles mesmos. Poderíamos dizer que esta festa nos fala da pedagogia de Deus com os homens. Também podíamos lembrar que aquela experiência que eu lhes dizia agora, da ressurreição de Jesus, não tinha sido suficiente para que se aplacasse no coração deles todos os temores. O Senhor então prometeu o Espírito Santo. Assim como nós, aqueles discípulos precisam de tempo, o tempo deles. Às vezes a gente enxerga na vida de alguém uma coisa tão clara, né, tão óbvia, mas não adianta a gente dizer porque a pessoa ainda não enxergou. Então a gente só vai se tornar juiz da pessoa, né? Porque se todos vocês disserem alguma coisa sobre mim e que eu ainda não consigo reconhecer em mim, será apenas uma conversa de vocês sobre mim e não necessariamente a minha experiência sobre aquilo. Então todos nós temos um tempo. O bom é sempre pedir a Deus que o tempo da gente se dê logo, né? Para que a gente não se desencontre, não se perca, para que a gente não dê muito bom dia a cavalo, né? E nem fique discutindo com estátuas por aí, né? Ou seja, conversando com quem não seja possível nenhum tipo de conversa. Jesus prometeu a eles o Espírito Santo. Eles teriam, como já lhes disse, que aprender a estar sozinhos por um tempo. Eles teriam que aprender a ter responsabilidade pela fé. Teriam que assumir com as próprias mãos a responsabilidade da fé. Até que chegue o Espírito Santo, que vai lhes dar força para que eles sejam testemunhas do reino. A festa de hoje teria que nos fazer pensar como nós vivemos a nossa fé. Deveríamos aprender a ter conosco e com os nossos irmãos a mesma paciência que Deus tem e teve com aqueles discípulos e continua tendo conosco. Assim como quando a gente lê um bom livro, precisa voltar a ele, ler de novo para ir bebendo cada vez mais da riqueza, do valor daquele livro, a nossa fé também precisa de tempo, precisa ser alimentada por estudos, por oração, para que ela se torne a nossa vida. Não apenas um adereço dominical, mas um sentido para a nossa existência. Não apenas dizer palavras da boca para fora, mas dizer para fora aquilo que preenche o coração da gente. A nossa comunidade cristã vai crescer à medida em que todos nós cresçamos também na escuta com o Senhor. Quanto mais o Senhor for grande em nós,
mais nós seremos menores. E daí não vamos ficar disputando por coisinhas miúdas, por coisas que não convêm àqueles que são discípulos do Senhor. Como aos discípulos, também teremos dias nos quais sentimos a presença de Deus absoluta e dias nos quais a gente sente uma ausência de Deus, aquele dia que a gente diz assim, puxa, Deus se esqueceu de mim. Onde está Deus, né? Sofro tanto, parece que Ele não vê o que eu passo. Aí às vezes para a gente se defender, ou para defender Deus, né, aliviar um pouco a barra, a gente ainda comete umas heresias, como aquela que diz assim, puxa, deve ter gente precisando tão mais que eu, que Ele está lá socorrendo o outro e vai chegar a minha hora. Como se Deus, para socorrer um, tivesse que deixar morrer 1000, né? Como se Ele não fosse onipotente, onisciente, o Todo-Poderoso. Mas tudo bem, é a nossa incapacidade de compreensão, são os nossos afetos também que nos limitam tanto. Bom, tudo é parte do processo que nos levará a viver em plenitude a nossa fé, a sermos testemunhas do reino em nosso mundo. A fé de hoje tem que nos ajudar a colocar a nossa confiança em Jesus, ainda que nos pareça estejamos sozinhos. Ele está conosco, Ele nos prometeu o seu Espírito e Jesus nunca falha. Podíamos nos perguntar, hoje no final dessa conversa, na verdade não é final ainda não, né? Tem mais meia hora de conversa, né? Mas podíamos nos perguntar nesse momento da conversa, se nós sentimos alguma vez Deus ausente da nossa vida. E o que nós fizemos e fazemos nesses momentos em que nos sentimos abandonados, e parece que é exatamente aquela hora que a gente mais precisa que Ele tirou férias da gente, né? Confiamos em Deus e cremos no envio do Seu Espírito sobre nós? Como nós estamos testemunhando a nossa fé em Jesus, na nossa comunidade, na nossa família? Como tem sido a nossa experiência com a presença do Senhor? A ascensão de Jesus é sobretudo um envio, um compromisso da igreja. É como se Ele dissesse, olha gente, agora é com vocês, já dei as dicas, já instruí vocês, já ensinei vocês, eu preciso ir, vocês vão assumir a responsabilidade, é com vocês, a bola está com vocês, joguem o jogo de vocês, as regras já foram dadas, o espírito do jogo já foi dado, será enviado para lembrar a vocês como fazer. Esse tempo entre Pentecostes, que é domingo que vem, até a volta do Senhor, é o tempo da igreja, é o nosso tempo. Está conosco a bola desse jogo e a gente não pode se furtar de assumir esse compromisso de jogar essa partida. Nós precisamos viver no mundo transcendendo a tudo, batizando sempre, pregando o Evangelho em qualquer circunstância, abençoando a todos e dando testemunho de tudo aquilo que nós vemos, sentimos, experimentamos pela fé. Se nós levantarmos os nossos olhos para ver o Cristo que ascende, é para saber olhar os homens e reconhecê-los como nossos irmãos. Nós celebramos hoje essa festa que está lá nos mistérios gloriosos do terço, a ascensão de Jesus ao céu, que está lá na profissão de fé que a gente reza, dizendo que Ele subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de onde Ele vai voltar para julgar. Todo ano eu uso a seguinte imagem para ilustrar essa festa. É capaz que vocês já estejam até cansados de ouvi-la toda vez, né? Mas a gente canta a mesma música 2000 vezes, né? E não se cansa, então vamos repetir a mesma imagem 10 vezes. A imagem, para a gente entender bem, me parece, né? A festa da ascensão de Jesus ao céu é a imagem do trem. Não o trem dos mineiros, né? Trem mesmo. Meio de transporte. Quem conhece um trem aqui, levanta a mão. Quem já andou de trem, levanta a mão. Pode ser metrô, porque metrô é um trem, né? Pois é. Hoje, na viagem da vida, na viagem da existência,
Cristo Jesus, que é a máquina do trem, Cristo Jesus, que é a máquina do trem, chegou na estação final. A estação final da viagem dele e nossa é a glória do céu. Então hoje, a máquina do trem, Jesus me perdoe, né? A máquina do trem, que é Jesus, chegou à estação final, a glória do céu. E todos os vagões que estiverem unidos a ele, máquina do trem, chegarão também à glória do céu, à estação final. Os vagões somos nós. Se estivermos unidos a ele, a máquina, estivermos unidos uns aos outros, chegaremos lá também. Como rezamos na oração inicial da missa, a ascensão de Jesus é a certeza da nossa vitória. Só não chegará à estação final, glória dos céus, aquele que estiverem apartados do Senhor. Aqueles que viverem na ausência de Deus. Ele não voltou para o Pai para se livrar da gente. Ai, Pai, o que o Senhor fez comigo? Pelo amor do Senhor mesmo, me tira daqui, me leva de volta para casa. Esse povo aqui está muito complicado, não sei o que e tal. Me leva. Aí Deus pagou uma passagem para ele e voltou para casa. Não foi para se livrar da gente. Foi exatamente para estar conosco que ele voltou para o céu. Vejam, com isso eu vou terminar. Vejam, quando ele estava encarnado, ele só estava onde estava, né? Como eu. Se eu estou aqui, eu não estou lá. Vocês também. Se estão aqui, não estão lá. A gente só pode estar onde está. Às vezes a cabeça da gente vai longe, né? Mas o corpo está aqui. Também não sou Santo Antônio, que tem o dom da bilocação. Mas ainda assim, se fosse a bilocação, seriam só 2 lugares, aqui e ali. Então, quando ele estava fisicamente, ele estava aqui ou ali, não em todos os lugares. Mesmo ressuscitado, embora não tivesse mais necessidade de janela aberta, porta aberta, ainda assim ele só estava onde estava. É quando ele volta para o Pai e envia o Espírito que ele está em todos, com todos, em todos os lugares. Então ele não voltou para o Pai para se livrar da gente, mas para permanecer conosco de um modo novo e em todos os lugares e circunstâncias da nossa história. Que essa experiência com aquele que volta para o Pai nos faça desejar cada vez mais o céu, a estação final da nossa viagem, que é a vida. Para que a gente chegue, já foi dada a dica, não nos apartemos da máquina nem dos outros vagões. O Senhor nos espera lá, no céu. E enquanto Ele nos espera lá, no céu, Ele nos faz experimentar o céu aqui, entre nós também. Quem não se abre hoje para o céu, também não conseguirá um dia estar lá, pois aqui fechado, nunca lá entrará. Há um livro de um monge famoso, tem muitas obras, né? Anselm Green. Um desses muitos livros dele tem como título O Céu Começa em Você. O céu começa em você. Essa experiência de fé e de Deus que a gente faz é quem nos abre para as realidades celestes. Essa experiência de amor que a gente faz uns com os outros é que nos abre para essa realidade do céu que acontecerá lá. E só isso só é possível porque o Espírito Santo habita você e a mim também. Ele é quem nos sustenta. Ele é quem nos forma um só corpo, cuja cabeça é o Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.